A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, boa noite. Hoje estamos começando mais um episódio inédito aqui no Acreditar em Si. E vamos falar sobre um assunto que envolve os sonhos de muitos brasileiros. Mas antes, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e participar da nossa conversa. Boa noite, Davi Rangel. Porque a Zoom é plural, a Zoom é digital. Exatamente. A vinhetinha cantada, né? A Zoom é plural, a Zoom é digital. Fica o dia inteiro na minha cabeça. Você fica, né? Tudo bem, Stella? Tudo bem? Hoje uma convidada super especial hoje, hein? Hoje é um assunto importantíssimo. É verdade. Gente, a REURB no Brasil, suas dificuldades e entraves e a participação feminina no processo. A empresária Jéssica Laroca, mineira de Além Paraíba, atua há 14 anos no ramo de regularização fundiária e trava uma luta pelo Brasil a fim de mostrar a importância da REURB. A lei que regulamenta a regularização fundiária no Brasil é de 2017 e encontra entraves para ser executada. Jéssica Laroca, boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado nosso convite. Obrigada. Começa explicando pra gente o que é o REURB. REURB é um procedimento para regularizar imóveis, né? Cada casa tem a sua escritura, não é verdade? Mas no Brasil nós temos 50% do país onde pessoas não têm sua escritura. Isso equivale a 30 milhões de imóveis no Brasil. 50% do país? Exatamente. Sem regulamentação. Sem escritura. Caramba. E a REURB, ela vem resolver esse problema. É o procedimento que resolve esse problema e dá escritura para todo mundo, falando bem a grosso modo. Que legal. E como que é a vida de uma Urbeira. Urbeira. Eu adoro falar assim, gente, esse nome é bem... A gente se chama dessa forma. É uma vida de luta. É uma vida de luta porque existe um mercado, né? Existe uma demanda muito grande, mas existe uma dificuldade muito grande ainda com cartórios, com municípios, seja pelo medo de alguns, seja por ignorância, por falta de conhecimento. Então, é uma vida de muita luta. E você trabalha no cartório, a tua atividade é cartorária. Qual é a tua atividade exatamente? Então, na verdade, a minha empresa trabalha com extrajudicial. O nome da sua empresa? Cifra Consultoria e Assessoria. Acesse. Cifra Consultoria e Assessoria. Acessa lá. Instagram? Tem Instagram, tem Instagram. Mas então, minha empresa pratica atos extrajudiciais, que são feitos em cartório. A REURB, especificamente, ela passa por um cartório só, que é o cartório de registro de imóveis, mas passa pela prefeitura também. Então, acabo tendo... Mas eu não trabalho dentro de um cartório, trabalho intermediando, né? No meio do processo. No meio do processo, exatamente. E como que foi a sua jornada de vida para chegar aqui, assim? Como que isso tudo começou? É longa. Na verdade, eu comecei com eu fiz direito, né? Mas eu comecei com extrajudicial dentro de um cartório. Eu tive o primeiro contato como escrevente, num cartório de notas, que, para quem não sabe, é aquele cartório onde a gente autentica documento, reconhece firma, faz escritura. E cada etiquetazinha é uma fortuna. Uma fortuna. Mas em Minas é baratinho, tá? Em Minas é barato. É mais barato que o Estado do Rio. É mais barato que o Estado do Rio, É verdade. Aí eu comecei assim, né, como escrevente, aí eu passei a tabeliã substituta e, por fim, me tornei tabeliã interina. Quando eu me formei, eu era tabeliã substituta. Aí eu nunca quis ir pro lado da advocacia, eu sempre pensei assim com essa cabeça do extrajudicial. Perfeito. Aí eu montei uma empresa, a princípio. E quando eu fui me tornar interina, eu chamei meu irmão para me tornar, ser meu sócio, né, em Além Paraíba, de uma outra empresa também de regularização de imóveis. E quando eu saí do cartório, eu migrei para essa empresa e tô aí até hoje, que é a Cifra. Vamos fazer 10 anos ano que vem. 10 anos, hein? 10 anos. Fala um pouquinho de Além Paraíba pra gente. Gente, o nosso ouvinte agora, de Friburgo principalmente. Gente, faz o comercial da sua cidade. Além Paraíba é uma cidade maravilhosa. É uma cidade de calor humano, calor mesmo do sol. Tem sol para cada um. Tá? As margens do Rio Paraíba do Sul. As margens do Rio Paraíba do Sul. É uma cidade, assim, com várias fazendas históricas maravilhosas. Tá com 60, 70 mil habitantes ou não tem isso? De jeito nenhum. Não tem, não. É menos. De jeito nenhum. 35 mil habitantes. 35 mil. Mas é uma cidade maravilhosa. Eu não saio de lá por nada. Porque, geograficamente, eu acho que ela é muito bem posicionada. Né? A gente tá perto aí do Rio. Minas, Rio. Do lado de tudo. Então, eu não saio de lá por nada. Eu trabalho no Brasil inteiro, né?
Eu poderia morar em outra cidade, porque meu público não tá lá em Além Paraíba, mas é a minha cidade. Então, Hoje com o advento das redes sociais, Já era. o público é o mundo, né? Não é exatamente. verdade? Agora, um dos principais pontos destacados pela Jéssica Laroca é a discussão em torno de um ponto da Lei 13.465/2017, regulamentadora da REURB, é que ela concede direitos reais preferencialmente em nome da mulher na matrícula do imóvel. Aí é o X da questão. Nossa, e por é isso, principalmente, você maravilhoso está aqui. O legislador, ele foi incrível quando ele pensou isso. Pra mim, assim, se eu pudesse... A mulher como dona, que normalmente ela não está como dona. Não, porque na verdade, quando você começa a trabalhar com a REURB, você vê o quanto que os homens querem dar um tombinho na mulher que mora com eles, na companheira deles. Eles dizem assim, eu adquiri isso antes de estar com ela, eu quero só no meu nome. Então, o legislador pensou muito bem em defender essa mulher, porque a mulher ainda é o núcleo da família, a mulher ainda cuida da família na nossa cultura, e a gente precisa defender essa família brasileira. Então, o legislador, quando ele coloca a mulher, ele defende automaticamente a família. Independente de comunhão total de bens ou de parcial de bens. Independente disso. Prioritariamente é em nome da mulher. Legal. Então, essa a tua batalha, é uma das suas grandes batalhas. É uma das minhas Botar grandes a mulher batalhas. como dona. Porque eu atuo em muitos municípios que às vezes não tem essa cultura de valorização da mulher. Então, essa coisa do legislador ter colocado a mulher como prioritariamente a proprietária me salva muito, de acordo com o que eu penso, o que eu acho necessário. Porque você tem a lei ali pra te resguardar. Exatamente. Fala, não tem jeito não, tem que colocar o nome dela. E aí também tá escrito aqui. salva todas as ambas partes. Exatamente. Tá na lei, essa lei 13.465. O senhor tá com dúvida aí? Tá na lei aqui, lê aqui, ué. Lê aqui, Aí ó. não é nenhum posicionamento da mulher, né? Da esposa, nem seu, fica... não E posso você fazer teve nada. um trabalho na cidade do sul de Minas. Eu trabalho em algumas cidades no sul de Minas. Hoje eu tô em 8 municípios. Legal. Eu tô em 3 cidades no sul de Minas, Arantina, Carvalhos e Bocaina de Minas. Eu tenho no Rio, eu tenho Curitiba, Tiradentes e Porto Velho. Deu 7? E Iguaba. E vai ter Friburgo agora também, depois dessa entrevista. Deus quiser, se Deus quiser. Aqui é muito importante, tá? Porque aqui tem essa história de áreas de risco. Sim. E a REURB resolve essa questão de áreas de risco também, tá? Quais são as áreas, assim, que ela atua diretamente? O que a REURB é? Eu vou pegar um bairro, tá? Sim. Que não tem, ninguém tem escritura. E eu vou verificar ali quais são as deficiências desse bairro. Seja uma questão urbanística, seja, por exemplo, vou dar um exemplo. Que é falta tudo posse, tudo posse. Tudo posse, mas assim, não tem um esgoto certinho Não como tem- tem que não ser, tem energia água, elétrica. não tem energia elétrica. Eu vou resolver essa questão toda urbanística. Vou resolver as questões ambientais, questões relacionadas a áreas de risco, ter iniciativas, assim, saneadoras daquele problema, ou simplesmente tirar aquela família dali e colocar em outro lugar. E a documentação, que é o registro, que é a escritura, dar a conforme posse fala. à pessoa. Dar a propriedade. A posse é o que ela tem. A posse é o que ela tem. É o que ela é o que tem. ela tomou conta. Depois é a escritura. Exatamente. Legal. Então, são 4 pilares da Independente REURB. de campanha política, né? Da Independente. escritura, independente de campanha política. Exatamente. Porque agora tá precisando de gente dando escritura na época da campanha, né? Que eu tô vendo de gente fazer propaganda com isso, enganando o povo, falando que tá entregando escritura e mentira. Vocês não têm noção. É verdade. Tô horrorizada. Eu tô horrorizada. É isso Porque mesmo. se aproveita de uma falta de informação da pessoa, Sim, né? porque a pessoa recebe o papel de uma pessoa que ela considera autoridade, ela acredita naquilo. Vou votar nele. Ai, meu Deus, esse homem é muito bom. Deu pra gente aqui na nossa Exatamente. casinha. E o que ela precisa pensar pra não ser enganada desse jeito? Ela tem que procurar alguém que realmente entenda, um profissional que entenda, porque é muito fácil ser ludibriada nesse caso. Porque ela vai ler ali, ela não vai saber se aquele papel é oficial, se aquele selo é oficial, ela não vai saber. É melhor pegar aquele documento e levar pra alguém que entenda, um profissional, um advogado, Legal. entendeu? E quem que te contrata? É a prefeitura? Como Todos podem me contratar, Ah, tá? que delícia. Particular Como que também. funciona? Particular também, mas eu prefiro a contratação direta pelo beneficiário. Porque normalmente eu levanto um bairro e vou falar. Primeira coisa, você tem que educar esse beneficiário, porque ele nem sabe que ele vive a irregularidade muitas das vezes. Então, a primeira coisa, eu faço uma reunião, explico sobre as vantagens de ter escritura, sobre os riscos de não ter. E esse beneficiário, ele acaba me contratando. Só
que é uma parcela desse bairro. Normalmente não é o bairro inteiro, nem todo mundo tem fé ainda porque já foi muito enganado e nem todo mundo contrata de cara. Mas, a princípio, eu ainda assim prefiro trabalhar assim do que trabalhar diretamente com político. Com a prefeitura. Eu Porque prefiro... tem um viés político, né? Tem, muito. Para evitar o que a gente falava antes aqui. Exatamente. Do camarada entregar a escritura e dizer que foi ele que conseguiu e não foi, a lei que conseguiu. Exatamente. Né? Eu vi uns vídeos seus na internet de quando a pessoa recebe aquele documento, né? Nossa. É algo muito emocionante. Tem gente que... Tem gente não, muita gente chora. É o sonho de uma vida. Porque a pessoa, ela conquista a casa própria quando ela compra ali, paga aquilo e tem aquele recibinho de compra e venda. E a segunda conquista da casa própria é quando ele registra. Então, muitos se emocionam. Tem gente que está esperando há 30 anos, 10 anos, 15, 20 anos. São sempre muitos anos que eles estão esperando, entendeu? Eu tenho um amigo que, recentemente, no Piauí, ele entregou para uma senhora, acho que 112 anos. Nossa. Que a senhora tem. Ela esperava por 47 anos a escritura da casa dela. E foi um movimento lá no Infartou Piauí. e morreu na hora? Não. Você sabe que eu fiquei Brincadeira. muito... Brincadeira, foi mal. Ai, Eu meu fiquei muito preocupada com isso. Falei, gente, essa senhora, tadinha. Ela vai passar mal. Ela vai passar mal, Mas é porque mais é muita forte que a emoção. gente, né? Se ela tá 112 anos, isso diz alguma coisa, né? É madeira de lei. É. Não é isso mesmo? Tipo isso. E a pessoa que fica um tempão naquela propriedade, não vem escritura, e ela vai, faz um puxadinho, e ela vai, constrói mais aqui, mais ali, e daqui a pouco ela vai ser obrigada a demolir tudo, porque não é dela. Tem isso também, não tem? Tem uns casos desses, é bem raro, tá? Tipo, as pessoas... Porque é um direito constitucional o direito Usa de o capião. moradia, o direito de moradia, entendeu? Mas existem muitos procedimentos, aliás, alguns procedimentos que conseguem defender essa pessoa que fez o puxadinho, que fez tudo na gambiarra, conforme você fez, tá falando. Fez benfeitorias. No terreno que não era dela. Os capião e reúrbe são dois procedimentos que defendem, Aham, tá? aham. Então, assim, é possível, mas já vi também casos de demolição. O Ministério Público está atuando muito forte nisso, mas são raros. Principalmente na região oceânica, aqui eu conheço alguns casos. Sim. Em Niterói, Macaé, Cabo Frio. Isso que eu ia falar, a região de dos destruir lagos a beira- ali tá acontecendo muito. A beira da praia, ou a margem de rodovia também, né? Mas ali eles abusam muito também, né? A margem de rodovia também, você tem que perguntar ao DR, aqui no estado do Rio. Ao DR. Minas é o Departamento de Estrada de Rodagens de Minas, né? DR Minas. Você tem que perguntar antes de construir. A pessoa vai constrói depois que demolir, né? Né? Tem muitos casos desses, sim. Eles Como é que a pessoa faz para entrar em contato com você? Comigo? Para que você possa regularizar a situação da pessoa, que você possa documentar a situação da pessoa. Você já falou que tem no Instagram, que é a sua empresa. Cifra Consultoria, mas eu tenho um Instagram meu, pessoal, que eu acabo até movimentando mais, que é Jéssica Laroca, _, JESSCA, Laroca, como se fala também, _. E meu telefone também, 32 99147 9977. 99147 9977. 9977. Além Paraíba, Minas Gerais, 32. Isso. Eu falei 32, não? Não, falou. Ai, tá. 32 é porque eu já matei Minas, né? E como é ser uma mulher nesse mercado? É um mercado hostil. Boa pergunta, gostei. Como é que é ser uma mulher nesse mercado? É difícil. Porque a mulher que se posiciona, ela é tida 3 vezes mais como agressiva do que uma mulher do que um homem que se posiciona, melhor dizendo. Então, assim, a gente é sempre vista de uma forma muito diferente do que a gente está se apresentando. E para você fazer valer os direitos dos seus clientes que pagam você por isso, você tem que se posicionar de forma firme, de forma assertiva. E você acaba esbarrando em tabelião, em registrador, em prefeitura, né, nos diversos cargos daquelas pessoas que estão ali te atendendo e que acabam entendendo, assim, de uma forma negativa a forma de você se posicionar. Então, assim, você se fazer respeitar nesse mercado é muito difícil. Muito difícil. Para poucas mulheres, tanto que tem poucas mulheres. E, além disso, o trabalho da Reurbeira, ele é um trabalho de deslocamento constante. Você está sempre viajando. Você, por exemplo, eu faço várias cidades longe da minha. E aí, eu acabo deixando meus filhos em casa. E a gente sabe, conforme eu falei anteriormente, nós somos ainda o núcleo familiar. E aí, é ruim, é difícil.
Entendeu? Mas a gente tá aí na estrada, na luta, na vida e tá dando certo e fazendo aí a felicidade de muitas famílias no Brasil. E você participa de um coletivo de mulheres, que é o REURB. Verdade, É o REURB delas. REURB delas. Hoje eu sou presidente do REURB delas, que é um coletivo que ajuda essas mulheres que estão começando... Nossa, embolei a língua. Que estão começando nessa vida de reurbeira e... Que nasceu nessa dor. Nessa dor. Como Porque que são foi várias assim? dores, né? A verdade são várias dores. A gente que trabalha com REURB enquanto empresário, porque o cartório tem a instituição na sua frente, então, por mais que ele fale alguma coisa equivocada, ele tem uma instituição protegendo ele. A prefeitura, idem, mas o empresário não. O empresário está ali sendo prospectado pelo beneficiário, ele está vulnerável. Ele está com o CNPJ na reta. E são muitas as dificuldades que esse empresário enfrenta, porque se não dá certo, a culpa é do empresário. Se for empresária, então... Aí a culpa é duas pior vezes. ainda, foi pior ainda. É por isso que vocês querem transformar em instituto? Então, por isso que é um instituto, porque na ok. realidade a gente quer se fortalecer Ah, enquanto ok. classe. Porque, na verdade, não existe um fortalecimento. Quando A você gente fala tá em coletivo, as pessoas não tendem a mistificar, a dizer que é um movimento político, porque quando você fala em coletivo, normalmente você fala em movimento político. Não Sim. é, coletivo não quer dizer necessariamente movimento político, mas tem gente que fala assim, é um coletivo, já vi, é política. Ele sempre Pra associa inserir a algum mulher. partido, é o né? empoderamento feminino. Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, a gente teve um congresso que eu participei de mulheres e nós fomos proibidas em falar qualquer coisa relativa à dor feminina dentro da REURB. A gente tinha que falar da nossa vida, do nosso cotidiano na REURB. Então, mas a vocês gente não foram- podia falar, poxa, eu tive essa dificuldade. Então vocês foram pré-pautadas, Sim. houve uma pré-censura. Sim, houve. Ainda hoje, Houve. né? Não, 2024. há sempre. Terceiro milênio. A gente tá com um livro que, inclusive, veio desse congresso, que é o livro de REURB por Mulheres, e é REURB por Mulheres, porque ele é escrito por mulheres, e a REURB, ela existe também para proteger as mulheres, ou seja, REURB por mulheres. Então, tem esse duplo significado. E esse congresso teve essa questão, e várias vezes a gente é chamada a atenção nesse sentido na hora de se posicionar. E até que a gente se cansou e fez o Instituto REURB delas para poder se fortalecer. E fala enquanto dessas classe. moças aqui, Ellen Moraes, Andréa Vasques, Juliana Lucas e Gisele Santos. Elas são mulheres sensacionais, São corajosas. são tabeliantes também? Não, cada uma tem A sua atividade. A sua atividade, tudo dentro da REURB, mas assim, o seu início de carreira, né? A maior parte aí, acho que todas são advogadas. E são mulheres fortes, preparadas, inteligentíssimas e que eu tenho muito orgulho de estar associada a elas. E é isso. REURB delas. REURB delas. Também tá no Instagram, também tá na rede social. Também tá no Instagram. A gente tá começando agora, né, o Instagram, mas quem quiser seguir, Já @ aproveita. REURB delas, aproveita. Exatamente. A sua Exatamente. pergunta. 30 segundos. Réplica ao minuto e meio. Agora tá na moda isso, agora tá na moda, né? A réplica ao minuto e meio. Não, é mais pra gente falar sobre o livro, né? Sobre como que surgiu essa ideia de vocês se unirem, do que o conteúdo iria tratar. E abordar, né? Então, no último congresso, no terceiro congresso nacional de regularização fundiária, elas decidiram, eu não estava participando, tá? Perfeito. Essas meninas aí, essas mulheres, decidiram fazer o congresso nacional. E eu sempre fui muito incomodada, eu sou meio reativa, assim, sabe? Eu sou meio, quero revolucionar as coisas, eu sempre fiquei muito incomodada com essa vulnerabilidade do empresário de uma forma geral. Perfeito. Quando a gente foi para esse congresso, que ela foi pensado por elas, a gente tomando uma cerveja e tal, eu falei, gente, a gente tem que se unir para fazer algo, para defender as empresárias, porque aí a pauta já era feminina, para defender essas empresárias, porque nós vivemos essa e essa dificuldade, enfim. E aí foi criado o REURB delas. E a partir dos nossos temas falados nesse congresso feminino, a gente escreveu esse livro. Cada uma foi falando da sua parte, mas, obviamente, Sim, escrevendo sim. do seu painel, e virou um capítulo, né? Cada painel, enfim. Foi mais ou legal. menos isso. E aí, ali temos pessoas do Brasil inteiro escrevendo. Tem gente do Pará, tem gente do Amazonas, tem gente da Bahia, sabe? Cada estado tem uma representante. Eu nem sei se tem algum estado que não tenha. Sim. Entendeu? Foi todo mundo tratando ali. Qual é o Exatamente. título do livro? REURB por Mulheres. REURB por Mulheres. Acesse aí, veja, compre, porque vale a pena, né? Vale muito a pena. E na sua parte ali do livro, o que você traz? Então, eu falo sobre empreendedorismo, né? Porque acaba que é onde eu me esbarro aí dentro desse mundo da REURB.
E eu trago uma análise também de toda a história do registro imobiliário, o que deu certo, o que não deu, e por que existe a REURB e por que a REURB é a solução. Desde as capitanias hereditárias. Desde as capitanias hereditárias. Que foi a primeira divisão do país. Exatamente, né? Eu falo desde ali. Não, porque eu estava em dúvida se eu tinha começado nas Sesmarias ou atrás mesmo. Capitanias foi a primeira grande divisão do solo brasileiro, que pegava boa parte também da América do Sul como um todo, né? Sim, foi dividida sim. entre portugueses e espanhóis. Você, nesse coletivo, você só tem mulheres, é um coletivo só de mulheres. É um coletivo de mulheres. E a opinião da sociedade em geral com relação ao REURB delas, como é que é? O que vocês escolhem de opinião da população? Até então, positivo, porque Muito na minha hater, frente... muito hater, não? Então, na minha frente tá positivo, mas acho que também ninguém ia falar mal de mim na minha frente, assim. Porque... Não, com relação ao REURB delas, ao coletivo. Então, eu digo do coletivo mesmo, né? Assim, eu não tive ainda nenhuma opinião negativa na minha frente, mas eu sinto Te incomoda? alguma questão, sim, mas assim, que não é o que eu me pego, não é o que... Não chega a me incomodar, porque não é o meu objetivo. Não é sobre isso. Não é sobre isso, entendeu? É. Tô nem aí pra eles, entendeu? Tipo... Eles ou elas, É. né? Porque hoje em dia tem muita mulher também que odeia mulher, né? Gente, mulher que tem odeia muita mulher. mulher machista, né? Eu tenho ficado muito impressionada de perceber isso, a sabe? cultura, né? O patriarcado, né? É. Fomos criados assim, dessa forma, Mas né? elas apareceram, parece que elas saíram de um limbo, assim, de um lugar. Mas muita gente louco. apareceu nos últimos 6 anos, né? Do nada, dos esgotos do Brasil, não é verdade? A gente achava que elas não existiam, a gente tá vendo aí. E nesse processo de você fazer a regulamentação do imóvel, né? Você tem várias pessoas envolvidas. Você tem a parte da prefeitura, você tem os cartórios. Sim. Como que essas pessoas, essas instituições, né, podem trabalhar em prol disso? E qual que é o benefício da gente conseguir regularizar, de conseguir chegar no ato final? Assim? Muito boa pergunta. Eu acho que o primeiro de tudo que elas têm que fazer é algum tipo de treinamento, sabe? Algum tipo de estudo para poder entender o que é REURB. Porque é um assunto muito específico, as pessoas não têm a obrigação de saber. Perfeito. Mas elas, no momento que elas são provocadas de alguma forma, elas têm a obrigação de estudar a respeito. Primeiro ponto. Porque você não escolhe o ato que você pratica quando você é uma instituição pública, quando você é um cartório ou quando você é um município. Existe aquilo na lei e você foi provocado a fazer aquilo, você tem que fazer e ponto. Primeiro ponto. E com relação às vantagens, a arrecadação, ela é ínfima perto do que ela pode ser, porque a gente tem metade do país que não recolhe imposto. Tá vendo? Imagina isso. A gente está falando de 30 milhões de imóveis que, quando eles são alienados, não existe um recolhimento dessa transmissão. Entendeu? Então é o município e o estado deixando de recolher horrores, isso é renúncia de receita, isso é uma coisa errada. Então, assim, é muito importante para o município resolver esse problema, sabe? Tanto que o Ministério Público está em cima desses parcelamentos irregulares, mandando notificação, mandando o município resolver, porque o município, ele é solidário a esse problema. Ele tem o dever de fiscalizar e ele não fiscaliza, entendeu? Então, eles têm que resolver, é um dever. Mas não é o que acontece. Se foi provocado, que faça um treinamento e que resolva esse problema e que processe a REURB dentro do município. E cartório nem se fala. Cartório tem, sei lá, X de acervo de imóveis ali. Ele pode ter 3X. Porque a gente está falando de 50% no Brasil, mas tem cidades que quase a totalidade é irregular, entendeu? Olha então, só. o cartório tá deixando de trabalhar com vários imóveis. Eu ouvi falar... Eu fiz um seminário na LERJ em maio, né? Acho que foi em maio. E uma registradora de um município aqui do Rio foi lá palestrar. Ela falou que eu acho que ela tem 800 imóveis no acervo dela, assim. 800 imóveis é muito pouco para um cartório de registro de imóveis. Sim. Imagina uma cidade, quantos imóveis não tem numa cidade? Ela tem 800. Até numa cidade com só 20 mil ou 30 mil habitantes, Exatamente. 800 é muito pouco, né? né? É muito pouco. A cidade de Carvalhos, por exemplo, que eu entreguei lá, em 2021 tinha 1.700 e alguma coisa de imóveis. Eu regularizei, eu tô abrindo matrícula de 900 e poucos, 945. Caramba! Eu tô abrindo metade dela. Você tá entendendo? E é um processo que é bom pra todo mundo. Pra todo mundo. Porque a pessoa que tem o seu imóvel registrado, tem aquele dito que é
só é dono quem registra. Exatamente. É isso? Então a pessoa se torna dona, a cidade tem arrecadação financeira. Exatamente. Então vamos ajudar, né? Gente, eu não Pelo amor de eu Deus. não sei onde é que tá ruim. Eu queria entender onde é que tá ruim pra essa gente não querer fazer E a isso. documentação faz com que a prefeitura também, na regulamentação do imóvel, ela descubra se a pessoa está morando numa área de risco, Sim. está no alagado, está numa área assim, para não ter problema no futuro, né? Exatamente. Que é prejuízo maior para o município. Salva vidas. A Salva REURB vidas. salva vidas. Porque se você vai fazer REURB numa área que tem área de risco, às vezes um núcleo que abrange uma área de risco, você salva várias famílias. A gente sabe que agora tá chegando aí verão, começa essa chuvada toda, que é época que morre um monte de gente, que cai um monte de casa. Se tivesse REURB, ou esse possível dano estava administrado, porque existe essa possibilidade, ou teriam tirado essa família, colocado em outro lugar. Ou seja, REURB ainda salva vidas. E Só eu não sei que essa gente tem contra a REURB. Só para ratificar, então, a pessoa que está assistindo a partir de agora, o REURB é uma lei. REURB é um procedimento que, É um procedimento. que está numa lei. Reurbanização. É Vem isso? É regularização fundiária urbana. Regularização fundiária urbana. Quer Isso. dizer, dar a propriedade a quem está numa posse ou quem está ilegal no local. Exatamente. 16 de outubro é o lançamento do livro. Exatamente. 16 de outubro, lá em São Paulo. REURB delas. REURB delas. Vai ser aonde lá? Menino, você sabe que eles não decidiram ainda. Não decidiram. Ai, nossa, não Mas conseguiram tem decidir. que ser um lugar grande, né? Tem, porque uma são... livraria grande. São muitas autoras e, tipo assim, cada autora leva alguém da família e na hora que você vê, vira uma festa. Uma caravana. Uma caravana, entendeu? Mas vai ser maravilhoso, gente. Eu tô contando os dias pra poder ser lançado esse 16 de livro. outubro, que é 6 é domingo, Quarta. 7, quarta-feira. Né? Uma quarta-feira. Quarta-feira. Meio de semana. E nesse processo, vocês falam muito sobre o acreditar em si, para essas mulheres que estão entrando. Eu falo o tempo inteiro. Eu acho que o meu Instagram ele é muito voltado pra isso. E assim, se alguma coisa de bom eu fiz nesse mundo, eu acho que foi realmente inspirar algumas mulheres. Porque eu sou muito segura de mim. Eu acredito muito em mim. E ai de mim se não fosse eu. Você tá entendendo? Então, assim, eu falo isso o tempo inteiro. E congresso a mesma coisa. Sempre que eu posso falar a mesma coisa. E o REURB delas, a gente... fala o tempo inteiro também. O maridão tá ali, o Otero tá ali, concordando, balançando a cabeça ali, assertivamente, né? E aí dele que não concordar, coitado, não é verdade? Como é teu nome? Teu primeiro nome? Gabriel Otero, não é isso? Isso. Tem nome de cantor espanhol, Manolo Otero, da década de 70. Fui no passado. Muito bem. E você? Quando é que você acreditou em você mesmo? Tipo assim, aquele clique, a partir de agora, eu acredito em mim e vou adiante. Que agora eu tenho confiança para isso. Em que momento isso aconteceu? Tem como lembrar na sua vida? Claro que eu tenho. Eu não acreditei em mim quando eu fui adiante. Primeiro eu fui adiante, depois acreditei em mim. Boa resposta. Foi assim que aconteceu, pelo menos na minha vida. Eu Boa precisei resposta. ir. Boa resposta. É diferente de todas as outras, né? Sim, e foi nesse momento ali que você estava vivendo o processo que... O que aconteceu nesse processo pra você falar, não? Começou a dar certo. Eu falei, poxa, mas porque eu sempre fui muito errante. Eu fiz muita coisa errada, assim, não errada de sério, sim, mas assim, sim. muito De testar, de desastrada. arriscar. Exatamente. Aqui, Eu sempre fui assim, muito louca. Aí eu tive meu primeiro filho e eu tive que dar conta. Tive meu primeiro filho com 22 anos. E eu falo que ele foi o meu divisor de águas, porque aquele negócio, quem pariu Matheus que embale, eu levei isso muito a sério. E aí, dali pra frente, eu fui vivendo. E eu achava que eu era muito ainda errada, muito ruim, mas eu fui vendo as coisas dando certo. Falei, cara, eu não sou tão ruim assim. E esse processo de acreditar em mim, ele foi gradativo. Mas quando ele chegou no topo, assim, Do auge que ele que ele podia chegar, eu falei, cara, eu sou maravilhosa mesmo, entendeu? Isso aí. E eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de dizer o quanto eu acredito em mim, porque as mulheres, elas têm essa coisa de não poderem acreditar nelas, né? Elas têm essa não é submissão, mas é alguma coisa Talvez que... cultural, É, assim. cultural, tipo assim, a gente fala... por exemplo, se eu te elogiar, Estrutural. você fala assim, nem é assim, nem é. tanto. Não. Você acha mesmo? né? Você acha mesmo? 20 Eu não reais, sou assim. menina. Tipo isso. Eu não sou assim. Se você me elogiar, eu vou falar obrigada. Aceito, tipo assim, recebo. Recebo. Sou Eu também mesmo. acho. Eu também acho. Eu faço vendas há muito tempo no rádio e se você não acredita no seu produto,
Exatamente. Você não vai vender o seu produto. Exatamente. Ponto. Acabou. Se você não compra o seu produto... Não acredita nele, né? Exatamente. E ponto também é o ponto final dessa entrevista aqui. Acabamos. Acabamos. Podia ter assunto pra mais Nossa, para mais 1 hora e horas. meia, verdade, verdade. Muito obrigada, Vi, pelo seu convite. Eu acho que o conteúdo vai ajudar muito as pessoas. Vai trazer luz, né? Para as Alertar. pessoas entenderem Sim. É um alerta, né? mais sobre isso, viu? Muito obrigada. Foi uma honra recebê-la. Nossa, foi uma honra vocês terem convidado, foi uma honra poder estar aqui, ter a oportunidade de falar Reurb, que é um assunto tão específico, que às vezes as pessoas ficam meio assim, porque ninguém sabe, né, o que Sim, é, sim. e a gente tem que falar de forma fácil para que todo mundo entenda. Então, muito obrigada pela oportunidade, de coração. E até a próxima. Até a próxima. Conversamos com Jéssica Laroca, empresário, que atua há 14 anos no ramo de regularização fundiária, falou com a gente a respeito do Reurb, não é isso? É isso. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.